a mulher sabe de cor e salteado o que o marido toma, o que os filhos tomam. E muitas vezes ela não coloca, não se prioriza e não procura se cuidar. Quando eu tento explicar para um paciente que infartou, eu dou o exemplo da gente olhar daqui, um rio desse aqui na frente da gente, que a gente olha, não tem nada aí. Mas se a gente for ligar um drone e olhar lá de cima, a gente vai ver que tá comprometido os igarapés, os furos, e isso pode levar a problema. Eu tenho os fatores de risco sub-reconhecidos, que ninguém dá nada, mas aquela ansiedade da mulher, ela aumenta o risco cardiovascular. Claro que um chip da beleza não é chip inteligente, então você não sabe o momento que está sendo liberado, está liberando tudo, está liberando pouco, é impossível. Imagina o que acontece no teu cérebro, na hipófise, né? E dizer assim, peraí, o que é isso aí que está acontecendo? Eu não sei. Então, o homem geralmente é aquele infarto de novela, aquela dor precordial em aperto que vai irradiar para o pescoço, vai irradiar para o braço. E a mulher não. A mulher ela pode infartar com uma dor no estômago. Fala garoto, seja bem-vindo a mais um podcast. Nosso podcast hoje convidamos a doutora Luciana Serfati para uma conversa sobre coração e mulher. Eu estava até em dúvida o que é que eu ia escolher, se era coração e mulher ou é saúde cardiovascular na mulher. E aí fiquei em dúvida, mas eu disse assim, vamos conversar sobre o coração da mulher, porque realmente ele tem umas características diferentes do homem. Mas antes eu queria que tu te apresentasse, dissesse aí o que é que você fez, onde fez a residência, qual é a tua formação, conta pra gente. Obrigada, Heitor. Obrigada pelo convite. Para mim é uma honra estar aqui com você. Eu confio muito no teu trabalho. Não é à toa que eu coloquei uma das pessoas mais importantes da minha vida para reabilitar aqui na Clínica Care, que são meu pai e minha mãe. Então, acredito muito no teu trabalho e é uma honra para mim estar aqui Obrigado. com você. Bom, eu sou cardiologista, sou formada pelo Hospital de Clínicas Gaspar Viana do Pará. Terminei minha residência e tenho título de especialista em cardiologia pela Sociedade Brasileira de Cardiologia. Sou cardiologista do Hospital de Clínicas, onde eu criei um ambulatório de mulher cardiopata lá e nós fazemos um trabalho multidisciplinar com essas mulheres. Além disso, eu sou médica da emergência cardiológica, preceptora da residência de cardiologia dessa mesma instituição, sou professora da UEPA, da Federal, tenho mestrado em saúde na Amazônia e atualmente sou doutoranda de cardiologia no Instituto de Cardiologia de Porto Alegre. Certo. E E o Eletrizando, né, que a gente isso, estava conversando, que é um negócio fantástico de vocês, de passar informação adequada para os profissionais de saúde, não isso, só para os médicos, mas uma equipe multiprofissional, né? Então isso isso, aí tu e o doutor Vitor Holanda, que é teu isso. marido, né? Sou mentora, junto com o Vitor, do Eletrizando, que é a nossa verdadeira paixão, que a gente acredita muito que o ensino, através do ensino, a gente consegue transformar vidas. Então, o objetivo do Eletrizando realmente é passar emergência cardiológica, eletrocardiograma, a cardiologia que todo médico precisa saber, independente de ser subespecialista ou não. E o nosso objetivo principal é reduzir mortalidade cardiovascular. Luciano, então vamos entrar. Afinal, o coração, quando a gente compara o coração do homem, o coração da mulher, tá? O que tem de diferença? E a partir daí, por que a mulher, as mulheres têm o mesmo fator de risco que o homem? A mulher é mais agredida por ter um coração diferente? Eu queria que você fizesse, o que é que, nesses anos aí, esse período que você está nesse ambulatório, o que você percebe que é uma coisa interessante, vou ser bem sincero. Eu sempre vi esses eventos de vocês falando, inclusive nos congressos, falando de saúde cardiovascular da mulher, e é uma curiosidade minha mesmo, o que tem tão diferente aí nessa história? Sim. A mulher, ela tem peculiaridades tanto anatômicas como fisiopatológicas. Então, o coração da mulher, por exemplo, ele tem menos massa do que do homem. As coronárias das mulheres, elas são coronárias mais finas do que dos homens. A mulher, ela tende, por exemplo, a ter uma frequência cardíaca até maior do que a do homem. Eu digo que é para aguentar todas as nossas multifunções. Verdade. E, além disso, ela tem uma apresentação. 50% das mulheres elas podem infartar, por exemplo, com doença microvascular. Então, ela pode infartar por vasoespasmo, infartos, por exemplo, sem placa aterosclerótica, que é mais comum, isso a gente encontrar em homens. Além disso, a apresentação clínica das patologias nas mulheres ela é diferenciada. Então, uma mulher, por exemplo, ela pode infartar
sem aquele quadro típico que o homem tem. Então, o homem geralmente é aquele infarto de novela, aquela dor precordial em aperto que vai irradiar para o pescoço, vai irradiar para o braço, e a mulher não. A mulher ela pode infartar com uma dor no estômago, ela pode infartar com uma falta de ar, que é o que a gente fala de equivalente anginoso, e muitas vezes ela nem sabe descrever o porquê desse mal-estar. E ela está infartando. O que é interessante para a gente tentar traduzir, eu sempre falo para meus pacientes que o coração é uma bomba hidráulica, né, que corre sangue lá dentro, e que o coração, antes dele mandar sangue para o corpo, ele se manda sangue através das coronárias. E que essas coronárias seriam mais ou menos como rios, né? Até descrevo, olha, essa aqui é o Rio Amazonas, essa aqui é o Rio Amazonas, a descendente anterior, que é a principal artéria do coração. Essa aqui é o Rio Pará. E nesses tem os igarapés, né? Quando eu tento explicar para um paciente que infartou, eu dou exemplo da gente olhar daqui, um rio desse aqui na frente da gente, que a gente olha, não tem nada aí. Mas se a gente for ligar um drone e olhar lá de cima, a gente vai ver que está comprometido os igarapés, os furos. E isso pode levar a problema. Então, mais ou menos acontece no coração. Quando você falou lesão microvascular, a gente fala então que a mulher, então, quando comparada ao homem, tu acha então que a mulher é mais fácil ter um infarto por ser microvascular, um infarto com eletrocardiograma quase praticamente normal em comparação ao homem? Sim, é possível, sim. E, além disso, ela tem algumas alterações, por exemplo, até mesmo fora do período do infarto. Por exemplo, o eletrocardiograma da mulher. Existem algumas peculiaridades no exame que o eletrocardiograma da mulher é diferente do homem. E a gente precisa entender essas diferenças para não achar que está normal. Certo. Então, por exemplo, pela interferência da mama, por exemplo, ela pode ter, pela mama mais volumosa, ela pode ter eletro com Com padrão baixa menor. voltagem, padrão menor do eletro. Ou então, até mesmo, a gente sabe que uma das coisas que mais a mulher pode passar por mastectomia, cortar a mama após um câncer de mama. Então, essas mulheres que tiveram a mama retirada em cirurgia por conta do câncer de mama, elas podem ter um padrão já aumentado no eletrocardiograma, parecendo que ela tem um coração hipertrófico grande. Isso confunde, né? Isso confunde. Então, existem várias peculiaridades em exames mesmo, tanto do eletrocardiograma, como teste ergométrico, cintilografia, que a gente precisa ter em mente em relação ao coração da mulher. E sim, por ela ter essa alteração mais microvascular, é exatamente essa correlação que você fez. Ela pode, por alguma descarga adrenérgica, algum estresse, esses vasos que são mais finos, eles fecham e eles são mais finos. Então, ele diminui aquele fluxo sanguíneo para aquele vaso que é mais fino e ela pode fazer a apresentação de infarto por conta disso. E o que é interessante, por isso que é diferente o câncer de próstata, eu entrevistei o Ricardo Tuma aqui, e a mulher leva o homem, né? Olha, bora lá ver próstata, câncer, não sei o quê. Então, a mulher leva o homem normalmente. Mas muitas mulheres acabam não fazendo com elas mesmas. Claro que você vai ver um infarto, a doença cardiovascular na mulher, né? 5 vezes, 7 vezes mata mais do que o câncer geniturinário, câncer de mama, né? Mas elas não... A gente precisa fazer essa divulgação porque mata muito mais, mas a mulher procura menos. Exato. Essa avaliação cardiológica, né? O que é interessante, eu não sei se vocês lá no HC, se vocês só tratam a doença, né? Ali praticamente chega na mão de vocês, mas você tem uma equipe multiprofissional. Esse pessoal, a mulher em particular, existe essa prevenção primária lá no ambulatório de vocês? Então, lá no ambulatório, a gente já tem um público viciado, porque como a gente é hospital de referência cardiológica, entra aquelas pessoas, aquelas mulheres que já têm uma doença cardiovascular estrutural prévia, e lá nós cuidamos dessas mulheres fazendo planejamento sexual e reprodutivo. Então, desde aquela menina da congênita que descobriu que estava, que menstruou, ela é encaminhada para o meu ambulatório para eu, juntamente com a equipe multidisciplinar, psicóloga, assistente social, fisioterapeuta, ginecologista, nós conversamos, enfermeira especialista em mulher, e nós traçamos um planejamento para essa mulher.
E o papel do cardiologista nesse momento é de suma importância, porque existem métodos contraceptivos que aquela mulher cardiopata não pode fazer, diferente de uma mulher que é sã, que não tem nenhuma outra doença. Tem algumas que não podem nem ter filho, né? Exato. Contraindicado. É contraindicado. Então lá a gente já pega esse público viciado. No meu consultório particular, não. Eu já pego essa mulher em um outro cenário, fazendo todo esse planejamento, como você mesmo falou. A doença cardiovascular, na mulher, ela mata mais que o câncer de mama. E a gente vê até 7 vezes mais que o câncer de mama. E a gente vê muitas divulgações na mídia. Faça sua prevenção, faça mamografia. Existe o mês de conscientização, mas a gente vê pouco ainda em relação à doença cardiovascular. A mulher, em relação ao homem, a partir do momento em que ela perde a proteção estrogênica, que é a prevenção por conta do hormônio, Que entra na menopausa. que entra na menopausa, exatamente, a partir daí, ela começa a ter fatores de risco bem mais do que o homem. Então, fatores de risco no sentido cardiovasculares, ela começa a ter desfechos cardiovasculares maiores. E a mulher que acaba infartando antes disso, ela tem maior chance, antes de entrar na menopausa, ela tem maior chance de mortalidade. Então, aquele homem que infarta, digamos que aos 40 anos, é muito pior uma mulher infartar aos 40, nessa mesma idade, antes dela ter entrado na menopausa, porque o desfecho dela vai ser pior. Isso os estudos já mostram. Né? E a reposição hormonal? Então, a reposição hormonal, por muito tempo, já foi subjugada, foi dito que a mulher não poderia fazer reposição hormonal em hipótese alguma. Isso por conta de um estudo antigo, que é o WHI, que em 2002 fizeram avaliações e viram que aumentou o nível de câncer de endométrio nessas mulheres. Mas foi um estudo que fez uso de uma forma diferente, que foi métodos principalmente orais e métodos à base de estrogênio isolado. Não fizeram junto a progesterona, certo, que é o que protege o endométrio. Então, o que aconteceu? Por muito tempo, dizia-se que a reposição hormonal vai aumentar o risco cardiovascular dessa mulher, não pode fazer hipótese alguma e aumenta a chance de câncer. Depois disso, outros estudos mais recentes foram vistos que é possível, sim, desde que você sempre respeite as contraindicações do uso, assim como saber o momento correto, a dose correta, a via correta. Então, assim, ultimamente, a gente sempre tenta que seja a menor dose possível para a redução dos efeitos colaterais dessa mulher e os efeitos relacionados à indicação, né? Então, a gente indica, principalmente, aquelas mulheres que têm sintomas vasomotores, que são os fogachos, que a mulher fica muito realmente incomodada, ressecamento vaginal, dispareunia, que é a dor durante o ato sexual. Então, assim, hoje em dia, a gente sabe que cada vez mais a mulher ela está envelhecendo, porque a expectativa de vida está aumentando, e hoje a gente tem cerca de 30 milhões de mulheres na menopausa. Entendi. Então, mas diminui o risco cardiovascular, repor? Não diminui. Então, não é indicado. Não é esse o objetivo. Não é esse o objetivo. A reposição hormonal, ela nunca vai ser indicada para redução de risco cardiovascular. Mas ela é para dar qualidade de vida para aquela mulher. Então, aquela mulher que tem atrofia genital, que tem dor no ato sexual, ela vai melhorar a sua vida sexual. Claro. E isso é importante, isso é qualidade de vida, isso para uma mulher é um momento em que ela se sente melhor, mais viva, mais ativa. Então, pode fazer o uso de hormônios tópicos, intravaginais. Além disso, os sintomas vasomotores é algo muito incômodo para a vida, diminui a qualidade de vida dessa mulher. Então, a gente geralmente faz associações. Se a mulher ainda tem útero, não tem esterectomia, então sabe-se que pode fazer junto a progesterona e o estrogênio. E aquelas mulheres que têm o maior risco, por exemplo, hipertensas. Sim. Eu posso fazer? Posso fazer. Mas a gente dá preferência em sempre primeiro
controlar essa pressão. Então, esse é o papel principal, cardiologista junto com o ginecologista. Esse acompanhamento precisa vir antes, então eles têm que trabalhar em conjunto, porque eu não posso jamais pegar uma mulher com uma hipertensão descontrolada e já iniciar a terapia hormonal para ela. Então, é importante ela já estar sob controle, fazer a avaliação cardiovascular prévia e o tipo de hormônio, especialmente transdérmico, Certo. estrogênio transdérmico, porque diminui o efeito de primeira passagem, ou seja, quando a gente engole um comprimido de hormônio, ele vai passar pelo fígado. E isso predispõe a maiores efeitos, como efeitos tromboembólicos. Então, a mulher pode fazer eventos tromboembólicos e outras complicações diversas, além de piorar a parte da hipertensão. Os sintomas vasomotores que tu fala são Os fogachos, fogachos, né? aquele calor, né, que a mulher tem Tá. e se queixa muito. E me conta uma coisa, a gente está falando sobre reposição hormonal e a gente está vendo cada vez mais frequente, e teve um posicionamento aí do Conselho Federal de Medicina sobre o chamado chip da beleza, né? Que eram tanto testosterona, não sei se tinha estrógeno, progesterona. É, você em algum momento atendeu algum paciente com chip de beleza que meio que complicou, teve algum evento na tua experiência? É porque o chip da beleza, ele era a base de gestrinona, essencialmente. E a gestrinona é um tipo de hormônio que tem uma ação antiestrogênica e que ela acaba tendo uma ação mais androgênica, ou seja, mais virilizante, né? Então, essas mulheres, o problema do chip é que é o seguinte, a gestrinona ela foi inicialmente feita por via oral e era para tratamentos principalmente de mulheres com endometriose. Tem a sua indicação, porém, quando a gente coloca no formato de chip, que eu implanto, a grande maioria das vezes eu não tenho como retirar, esse chip vai ser absorvido. E começaram a fazer misturas, além da gestrinona, colocar outros tipos de hormônios junto, e isso daí acabou que o FDA ele não era a favor. Então, não tem nada liberado, justamente porque eu não tenho como ter controle. Se tiver complicação, por exemplo, complicações embólicas, efeitos tromboembólicos, eu não tenho como tirar. No meu consultório, eu já recebi mulheres assim que geralmente colocaram até mesmo com distorção do objetivo para ganho de massa Sim. muscular. Então, o objetivo, às vezes, algumas ginecologistas colocavam aquelas mulheres, por exemplo, que já fazia a reposição hormonal com estrogênio e a base de progestágenos. E ela continuava com os sintomas vasomotores, era muito poliqueixosa, muito sonolenta. Então, elas colocavam o chip da beleza para tentar melhorar essa qualidade de vida dessa mulher, mas outras por finalidade estética. E uma das vezes no meu consultório, a mulher, ela implantou o chip da beleza, mas ela veio depois por uma avaliação porque ela estava sentindo dor precordial. E quando a gente vai fazer, e aí é uma visão Que diferente, idade ela né? tinha? Ela tinha em torno de 45 anos, Tá. 45 anos. Ela não tinha, ela tinha colocado até então, porque ela estava começando a entrar naqueles sintomas prévios da menopausa, É mais estético, né? mas o objetivo principal era estético. E ela estava com essa dor precordial importante, a gente fez uma cintilografia nela e ela tinha isquemia importante na cintilografia. Então, mais de 10% de área isquêmica. E naquele momento, eu olhei para ela e eu disse, e agora? A gente não vai poder tirar. Você está com colesterol, ela tinha um LDL de 130. Você não vai poder tirar. Você está usando o chip e agora não tem como, vai ter que esperar fazer o efeito, né, de absorção total. E o que eu posso te dizer é que isso pode realmente ter contribuído, piorado, porque quando eu coloco hormônios à base de androgênicos, né, eu aumento a questão de resistência insulínica, então essa mulher pode aumentar a chance de se tornar diabética, piorar essa resistência insulínica.
Pode também piorar o perfil lipídico, aumentando o LDL, diminuindo o HDL, que é o LDL é o colesterol ruim, e o HDL é o colesterol bom, é o que faz essa proteção Sim. cardiovascular. E, infelizmente, foi essa situação. Depois nós continuamos, manejei ela como tinha que ser Certo. manejado. Mas aí o interessante é que, na verdade, esses chips, porque na verdade a gente tem, né, liberação de hormônios, a gente tem feedback negativo, positivo, e nossos hormônios são liberados de acordo com a necessidade de cada momento, né? Sim, Ele não está sendo liberado. Claro que um chip da beleza não é chip inteligente, então você não sabe o momento que está sendo liberado, está liberando tudo, está liberando pouco, é impossível possível. você ter Imagina o que acontece no teu cérebro, na hipófise, né? E dizer assim, peraí, o que é isso aí que está acontecendo? Eu não sei. Né? Igual quando você faz anabolizante, num paciente esteroide anabolizante, que você faz 10 vezes mais potente que a testosterona, no auge, né? Com um cara com 20, 30 anos de idade, no auge da produção, e aí chega uma hora que o cara diz, não vou mais produzir testosterona, tá vindo de fora, Sim. né? Então isso vira um caos, né? E a gente está vendo aí as coisas acontecendo, né? Faz o feedback negativo. Exato. Me diz uma coisa, é, infarto em mulheres, tá? Cirurgias cardíacas, revascularização do miocárdio, coloca a ponte, stents, os resultados, quando comparado ao homem, mesma faixa etária, é o sucesso é o mesmo ou na mulher talvez no mesmo serviço? Ou a resposta, o resultado, por ter artéria mais fininha, o resultado talvez não seja tão bom quanto no homem? É diferente, né? A mulher, ela tem essas peculiaridades. Então, tanto complicações em relação a procedimentos, vou fazer um cateterismo numa mulher, as artérias radiais, elas também são mais finas, então a chance de fazer complicações, como por exemplo, hematomas no local da punção que geralmente a gente faz na artéria aqui do braço, né, radial, a chance é maior de complicações, hematoma local, pseudoneurismas, então daí já é diferente, né? E também em relação à questão do sucesso em relação à revascularização, como você mesmo falou, por ter artérias mais finas, é mais difícil do sucesso da revascularização. Tanto em relação a ter leito para revascularizar, para conseguir, né, revascularizar, quanto o risco de obstrução após por vasoespasmo. E a mesma coisa, os acidentes de punção. Pode acabar acontecendo também, desculpa, os acidentes no sentido de, de fazer dissecção de coronária, por conta das coronárias serem mais finas. Ou Então, seja, a acaba artéria rasgar, né? rasgar na hora de implantar um stent. Então, sim, é diferente, a gente precisa ter em mente isso daí, sim, na hora de Sem dúvida. indicar o E o ideal, na procedimento. verdade, é que a mulher ela realmente se cuide e evite de chegar até esse ponto, Chega a né? Porque os fatores de risco estão aí, hipertensão, colesterol, diabetes, tabagismo, né? E sedentarismo, obesidade. E o estresse na mulher moderna é muito importante, né? Vocês assumiram um papel, né? Por exemplo, você é professora, é médica, trabalha como cardiologista, é chefe, é responsável por serviço, é mãe, é mulher, e a mulher tem que estar bonita, tem que estar preparada, tem que estar. E sai de casa, mas está preocupada com o filho. Por mais que o homem, tu tenha um homem parceiro, mas o estresse na mulher moderna aumentou muito. E aí, junto com o estresse, adrenalina, noradrenalina, cortisol, diminui, já é uma artéria menor, já está ali o dia inteiro sendo massacrado, tá trabalhando lá, mas daqui a pouco liga alguém do teu colégio, olha, teu filho tá com febre, vem aqui, aí tu já tem que apoiar aqui. É meio complicado, não é fácil. Bem, eu sempre digo que não é fácil ser mulher nesse mundo não, tá? Não. Mas você é mulher, cardiologista, você trabalha, eu sei a tua história toda. E como é que tu consegues assim te proteger e ter teu momento e fazer exercício? E aí vamos trazer um negócio aí. O Vitor te ajuda, não te ajuda? Essa é a hora de falar. Essa é a hora de falar. Lavar roupa suja. Fala aí. Então, sim, eu resolvi fazer cardiologia da mulher, fazer essa subespecialização dentro da cardiologia, primeiro porque eu sou apaixonada por esse mundo. Como mulher, eu acho que a mulher ela é definitivamente o sexo forte, porque
é incrível a capacidade que as mulheres têm de fazer bem feito várias coisas. Então, a gente não saiu da posição de dona da casa, a gente adicionou função. Então, somos dona de casa, somos mulheres, somos amantes do nosso marido, a gente cuida do marido, a gente cuida da filha, a gente quer ser profissional, a gente está aí liderando equipes, e isso é uma carga realmente muito grande. Então, quando eu me apaixonei por esse mundo, foi justamente porque dali, desde o do mindset da mulher já é diferente. E tudo é uma questão de prioridades. Eu, por exemplo, eu acordo todo dia às 5 da manhã para fazer minha atividade física. É o momento que eu tenho 1 hora minha. Então, antes de todo mundo acordar, as crianças ainda estão dormindo, e eu vou resolver e fazer o que eu tenho que fazer por mim. Também tirei uma tarde na semana para estar com a minha filha. A gente faz pilates, a gente prioriza. Tudo é uma questão de prioridade. Sem dúvida. Ter um marido parceiro é maravilhoso. Sim, o Vitor é muito parceiro. Meu marido é muito parceiro. Ele é um ótimo pai, um excelente pai. É aquele pai que ele não determina a função, ele faz. Mas existem mulheres que não têm essa mesma oportunidade. Então, Sim. elas são mães solo e são maravilhosas nesse sentido. E eu acho que a grande questão de tudo é prioridades. A gente precisa se priorizar, a gente precisa entender que a gente é essencial e o amor da vida de alguém. E ao me cuidar, eu estou dando prova de amor para aquelas pessoas que eu amo. Então, essa é a principal mensagem, que tudo é uma questão de prioridade. E fazer os seus check-ups, né, avaliar o seu coração, isso é de extrema importância. A cardiobstetrícia, que é uma das áreas, ela fala exatamente isso, que a gente tem muita ideia de achar que o cardiobstetra é aquele que cuida da mulher grávida, que tem doença cardíaca, mas não é. Ele precisa ver a mulher antes do desejo de gestar, durante a gestação e após a gestação. O cardiologista especialista em mulher, cardiopata, né, ou então independente de já ser cardiopata ou não, ele vê a mulher como um todo, porque a mulher ela é uma grande bomba relógio. A mulher ela passa por vários ciclos da vida. E desde o momento em que ela entra na puberdade, existem mudanças hormonais associadas. E aí depois ela passa por uma gestação, que é mais uma milhões de alterações hemodinâmicas que acontecem com aquele corpo, imunológicas e tudo. E depois ela passa Na por uma menopausa. menopausa, que aí ela dá tchau para os hormônios e aumenta ainda mais esse risco cardiovascular. Não é fácil, não. Na verdade, são explosões hormonais em vários momentos que não param, né? E Exatamente. junto os problemas continuam, né? É Muitas isso. vezes você, como você diz, muitas vezes essa mulher, as pessoas trabalham, mas aí é mãe solo, tem filho, mas muitas vezes ela e mesmo tendo casado, ela é que banca a casa, é que tem que pagar as contas, ajuda pai, ajuda mãe, e cada vez mais esse estresse está aí, né? Sim. E a gente precisa ter em mente que os fatores de risco da mulher é diferente do homem. Então, as minhas pacientes até estranham. Eu estou numa consulta cardiológica e ela está me perguntando sobre que idade foi minha primeira menstruação, se eu ainda menstruo ou não. Elas estranham. Se eu tenho ovário policístico, uma Que é um cardiologista fator de risco, é né? um fator de risco. A cardiologista me pedindo um ultrassom transvaginal, por quê? E a gente precisa entender, como você mesmo falou, existem fatores tradicionais, que são aqueles iguais para homem e mulher, que é a obesidade, que é o diabetes, que é o colesterol alto, mas existem fatores de risco inerentes ao sexo, que são específicos da mulher, como, por exemplo, síndrome do ovário policístico, mulheres que têm endometriose, a mulher que desenvolveu durante a gestação hipertensão durante a gestação, diabetes durante a gestação. Doenças reumatológicas, que é muito Durei. mais comum em mulher, lúpus, né? Que são Exatamente. doenças que agridem o corpo Isso, como um todo. isso. E também a menarca precoce, aquela primeira menstruação, né, numa idade precoce. E eu tenho os fatores de risco subreconhecidos, que ninguém dá nada. Mas aquela ansiedade da mulher, ela aumenta o risco cardiovascular.
depressão, e às vezes ela se comporta de maneira diferente. Nem sempre o deprimido é aquela pessoa, a mulher deprimida é aquela pessoa, aquela mulher que vai estar triste, chorando pelos cantos. Não, às vezes ela está no piloto automático, fazendo tudo o que tem que fazer da vida e que a sociedade cobra e ela precisa resolver, mas ela está em uma profunda de tristeza interior. Mulher está bebendo mais, fumando mais, né? Exatamente. Parece que os homens eles estão dando uma recuada, né? Esse tabagismo, mas eu estava vendo um trabalho que mostrou que as mulheres estão fumando mais. Ainda tem esse tal de vape aí que veio aí para o pessoal usar, essas meninas usando, Sim. jovens, né? Usando isso aí que só aumenta, é muito mais danoso do que o próprio cigarro, né? O que é interessante é que eu trouxe você aqui para falar justamente para mostrar o quanto é importante a gente divulgar isso, né? Porque falar do coração da mulher, primeiro o coração amoroso, sentimental, né? E o orgânico, né? Olhar o coração da mulher como um todo. E o homem tem que se posicionar, cara, né? Eu fico vendo às vezes, né, o pessoal, atendo bastante homem, aí o cara fala, Maria Encrenca, não sei o quê, aquela bicho, tu que deixaste ela assim, cara. Ela era assim quando tu conheceste? Não. Você deixou ela assim. Entendeu? Então o cara estressa a vida inteira, aí você chega em casa aí quer coisa na mão, quer mil coisas na mão. Na verdade, você tem que cada vez mais ensinar teus filhos, ensinar quem está perto da gente a se colocar na posição dos outros, né? Eu acho que empatia é o principal, né? É o que eu digo para os meus pacientes, para os residentes que vêm aqui, que passam comigo. Esse cara, para ser um bom médico, primeiro tem que gostar do que tu fazes e tu tem que atender o paciente como tu gostaria de ser atendido. Sim. Sempre penso nisso. Você quer atender bem? Quer ser um bom médico? Atende como tu gostaria de ser atendido. Exatamente. Entendeu? Tem E empatia. se posicionar sempre, se colocar na posição dos outros, né? Luciana, tem alguma... Pode finalizar para a gente aí. Eu acho que foi bacana, né? A gente conversou bastante sobre vários pontos. E eu queria que você fizesse aí o final aí e falasse alguma coisa. Então, apenas conscientizar, né, da importância de cuidar, se cuidar, cuidar do coração da mulher. Eu quero fazer um chamado para que a mulher saia da posição de cuidadora e ela passe para aquela pessoa, aquele personagem que precisa ser cuidada. Então, por muitas vezes a gente sabe que as mulheres elas estão aí, sabendo o que o marido toma de remédio, muitas vezes ela chega no consultório, o marido a gente pergunta o que é que o senhor toma de medicação, ele Ela olha para a sabe. mulher e diz o que é que eu tomo, a mulher sabe de qual é salteado, o que o marido toma, o que os filhos tomam. E muitas vezes ela não coloca, não se prioriza e não procura se cuidar. Então, sim, definitivamente a gente precisa se priorizar como mulher e nos cuidar. Não ser apenas as cuidadoras daquelas pessoas que a gente ama, a gente precisa se cuidar. Entender que não é para deixar para depois. O infarto, a apresentação de infarto na mulher, por exemplo, ela é o que mais é subreconhecido nas emergências. Eu trabalho nas emergências, eu faço emergência cardiológica e muitas vezes já existem até estudos mostrando que a mulher ela é a que mais tem atraso em trombólise, em realização de cateterismo durante o infarto com supra, por exemplo, porque ela não acreditava que ela estava infartando. Ela estava sentindo aquela dor, que é uma dor diferente da do homem, atípica, e ela simplesmente disse: eu vou colocar primeiro a roupa para bater. Deixa eu dar a comida do meu filho. Sim. Depois eu vou no hospital. Então não existe esse depois. Então a gente precisa se priorizar e se E enxergar. precisa divulgar essas informações, né? Porque sempre que a gente vai falar e vai ser entrevistado ou falar alguma coisa, a gente não tem que entrar nesse detalhe, né? Sobre o quanto o evento cardiovascular na mulher pode ter manifestações diferentes, que começam bem antes, às vezes. Estou cansado, estou fadigado, eu fazia tal coisa, agora não estou mais conseguindo Sim. fazer. Né? Eu estou cansado, eu faço o teste cardiopulmonar do esforço. Aquela paciente que está cansando, que você vai ver, ela tem manifestação cardiovascular. Aí você faz um teste ergométrico, não faz exercício, ela está acima do peso, sim. Mas quando você coloca ela numa esteira, que você faz um exame mais aprofundado, você vê que ela já tem uma doença ali, entendeu? Sim. A gente precisa divulgar isso, né? Tanto a cardiologista como o cardiologista,
A gente precisa divulgar mais isso e falar sobre mais a doença da mulher, né? Sim. Do ponto de vista cardiovascular. Entender que elas têm essas peculiaridades e em todas as fases da vida. A gente precisa, desde o momento em que essa menina menstruou a primeira vez, ela começou a entrar na fase reprodutiva, eu preciso avaliar esse coração. Eu preciso saber quais são os métodos contraceptivos que ela pode fazer uso. Por exemplo, uma paciente hipertensa, ela não pode fazer pílula combinada, mesmo que ela esteja com a pressão controlada, mesmo em estágio 1 de hipertensão, que são as pílulas combinadas, aquelas à base de estradiol e progesterona juntas. Isso são coisas que são pouco divulgadas. Sim. Não adianta, como eu recebo muito no consultório, pacientes chegando com uma semana antes de ter o parto, de ter o bebê, estão gestantes, uma semana antes eu quero que faça um risco cirúrgico, cardiológico. Não me adianta. Ela tem que vir antes. Ela tem que vir no primeiro trimestre da gestação para a gente já ver se tem alguma coisa que eu possa fazer melhor por essa mulher. Ela precisa vir até antes, quando surgiu o desejo de gestar, porque eu tenho que avaliar esse coração e ver se é o momento agora, por exemplo, de ter essa gestação ou não. Porque existem medicações que a mulher não pode estar tomando na hora de engravidar. O que é interessante também é que, normalmente, a gente, quando está atendendo uma mulher, né, que você faz todos os exames cardiológicos, a mulher continua tendo sintoma. Não, mas tu não tem nada. Aí joga logo psicológico. Sim. É depressão, é ansiedade. Eu tive um caso numa paciente agora que eu mandei para São Paulo, que provavelmente uma paciente que tinha tontura, vertigem, tudo aconteceu no pós-Covid, né? Já fez todos os exames, não dava nada. Aí eu levantei hipótese de fadiga crônica. Aí mandei ela para São Paulo agora, lá para a Unifesp, e ela fez o teste cardiopulmonar invasivo. Né? Tá faltando chegar o laudo, mas pelo que eu conversei com o pessoal, provavelmente ela tem realmente uma repercussão de retorno, né, do lado direito. Né? Ela fadiga porque provavelmente pós-Covid ela teve uma desautonomia que ela não consegue fazer esse retorno, é pré-carga, entendeu? E ela tá aí, ó, um tempão. E quando eu pedi o teste cardiopulmonar, falaram assim, não vai fazer esse exame. E eu batalhando para fazer, ela acabou indo para São Paulo fazer, ela fez ontem o exame, eu falei com o pessoal, e realmente é uma hipótese, mas ela chamaram de ansiedade, depressão, tristeza. Então ela já estava ficando assim mesmo, né? Porque ela tem uma doença que ninguém acredita nela. Sim. É mulher. Para de frescura. Exatamente. Vai no psicólogo, vai no psiquiatra, entendeu? Isso. Então isso aí a gente tem que ter essa noção e se colocar na posição dos outros, né? Exatamente. Beleza, então. Obrigado, viu, Lu? Obrigada. Obrigado pela presença, tá? Para você que ficou até aqui, nós nos vemos no próximo EcoCast.